Meninos. Já está tudo. Aqui que as pessoas ficam. João. Esse João está. As pessoas ficam. É verdade. Boa tarde a todos. Já estão os meninos todos sentados? Ainda não? Ok. Eu peço, por favor, aos acompanhantes, pais, professores, que entrem todos, em vez de estarem fora, entrem toda a gente. Se tiverem que ficar de pé, tanto faz lá fora como aqui dentro. E assim temos uma moldura humana mais interessante e mais acolhedora. Primeiro que tudo, eu quero agradecer a todos, aos professores bibliotecários, aos professores de turma, aos pais destes jovens que hoje quiseram abraçar este desafio. Mas, acima de tudo, quero agradecer aos jovens, porque, de facto, isto não é fácil, não é de todo, mas, pela leitura, eu acho que todos, o que vocês fizeram é muito importante e vale sempre a pena. Já foram apurados os 5 finalistas, que irão sentar-se nestas cadeiras brancas e irão depois realizar a prova oral. De qualquer forma, os que não foram selecionados são também vencedores. Vocês ouviram a senhora vereadora a falar e isso é mesmo verdade, porque vocês vieram já de uma prova em âmbito da escola e são de facto vencedores. E eu quero que isto sirva de incentivo para que leiam sempre mais, porque ler faz-vos sonhar e vai ser muito importante para o vosso futuro. Quanto mais ler, melhor sabe escrever e interpretar o mundo. Por isso, eu vou pedir a todos que estão aqui uma salva de palmas a todos estes jovens. Eu queria também agradecer, e peço desculpa de eu não o ter feito, aqui aos meus 2 colegas de júri, à doutora Patrícia Ferreira, que tem-nos acompanhado nestas andanças. Agradecer aqui ao professor Rui Festa, que os professores bibliotecários bem conhecem, e que é o coordenador interconselhio das bibliotecas escolares. E queria agradecer também à minha equipa, à equipa da Biblioteca Municipal, que lhe proporcionou todo este trabalho, que vocês devem imaginar, dá mesmo muito trabalho. Também aos professores corretores que tiveram uma árdua tarefa em corrigir as vossas provas e também para eles e para todos os outros que eu já mencionei aqui, eu queria também mais uma vez uma salva de palmas. E agora sim, é o momento da verdade. Eu vou passar a palavra ali ao meu colega Ricardo, que vai anunciar os 5 finalistas do primeiro ciclo e os 5 finalistas do segundo ciclo. Ricardo? Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, vamos então anunciar aqueles que são os 5 finalistas de cada ciclo para e que vão dar agora passagem à prova de leitura expressiva e autoargumentação. Começo pelo primeiro ciclo. Vamos então chamar para esta fila da frente a Ana Fernandes, do agrupamento de escolas Dom Afonso Henriques. Bem. Ainda do primeiro ciclo, João Carlos Andrade, do agrupamento de escolas da Abação. Laura Nogueira, agrupamento de escolas João de Meira. E por último, para encerrarmos são 5. É o penúltimo, Margarida Mendes, do agrupamento de escolas Francisco de Holanda. Sim. O último dos 5, Sofia Navarro, do agrupamento de escolas Francisco de Holanda.
São estes os 5 participantes que passaram então agora à prova de leitura expressiva e argumentação do primeiro ciclo. Passamos então ao segundo ciclo. Clara Meira, do agrupamento de escolas Mário Cardoso. Francisca Gonçalves, agrupamento de escolas Virgínia Moura. Lília Lopes, agrupamento de escolas Abação. Gabriel Ribeiro, agrupamento de escolas Gil Vicente. E por último, Rui Guedes, agrupamento de escolas João de Meira. Muito bem, estão então descobertos quais são os 10 finalistas, 5 de cada agrupamento. Eu peço agora aos 5 meninos que estão aqui do primeiro ciclo para se deslocarem ali para o palco para darem então início à sua prova de leitura expressiva. Eles têm que ler o excerto. Vocês não trouxeram um livro? Onde estão os vossos livros? Vocês não trouxeram com vocês? O excerto. Muito bem. Vou ter que vos emprestar um livro então, pode ser? Quem é que vai começar? Se calhar vai começar a Ana. Quem é a Ana? És tu? E tu sabes onde é o excerto? Vais conseguir identificar? Peço desculpas, os professores não têm os livros. Ok. Eu não consigo identificar o excerto. Não? Eu não vou poder. É este aqui. Pois eu não sei. Então. É este? É esse? Vocês leram todos o livro que vocês conhecem, também é aquele? É? Pronto. Pronto, então depois passam Então, por todos vocês. todos. Não se preocupem, está tudo bem. Está tudo bem. Ana, quando estiveres preparada, está bem? Diriges-te ali ao micro e vamos-te ouvir, está bem? Podes então. Apetecia-lhe acordá-lo, pois tinha a maior curiosidade de saber se ele falava e em que língua. Temia que existisse uma língua dos anões que ela não fosse capaz de entender. Pensou chamar baixinho por ele. Senhora, não! Mas teve medo de o assustar e resolveu esperar que ele acordasse. Sem fazer nenhum barulho, estendeu-se ao comprido no chão e apoiou a cara nas mãos. Era uma posição cômoda. Poderia ficar assim muito tempo a olhar enquanto ele continuasse a dormir. O anão estava tapado com o cobertor, mas a ponta das suas botas estava descoberta. A sua cara, muito vermelha e cheia de pequeninas rugas, tinha uma expressão ao mesmo tempo alegre e sisuda. Uma das mãos estava fora da roupa, poisada sobre a barba, e no dedo anular brilhava um minúsculo anel de ouro. Isabel não se cansava de olhar e pensava: que coisa tão extraordinária! Fiz uma casa para um anão que não existia e o anão apareceu. Mas o musgo do chão onde ela se tinha estendido estava ainda úmido do orvalho da noite e ao fim de 10 minutos de contemplação, Isabel deu um grande espirro. Foi como se rebentasse um trovão. O anão abriu os olhos e, ao ver a cara de Isabel, quase encostada à porta da sua casa, ficou tão aterrorizado que rolou da cama abaixo. Muito bem. Agora, Ana, nós queremos saber porque é que tu escolheste este excerto. Eu gostei do conto todo, só que a meio da história, nesta parte, eu fiquei mais curiosa a saber se o anão ia ou não aparecer. E então escolhi esta parte, porque foi um momento maravilhoso para Isabel encontrar um anão na casa que tinha feito com tanto amor e carinho para ele. Muito bem. Muito bem. Podes sentar.
Agora o João Carlos. João Carlos. Sim? Sim, sim, sim. É esse? Muito bem, Pronto. João. Estás à vontade. Estás à vontade. E um dia, a roda da fortuna virou. Soube-se que vinha a caminho da cidade um mercador muito rico que trazia consigo joias, dinheiro e um grande carregamento de sedas, tapetes e veludo. Os bandidos resolveram assaltá-lo. Vou fazer fatos novos, disse um deles. Vou pôr tapetes na minha casa, disse outro. Vou pôr cortinas nas minhas janelas, disse um terceiro. E pela calada da noite, envolvidos nos seus capotes, os 20 salteadores esconderam-se à beira da estrada. Era uma noite sem luz e mal se via. Esperaram mais de uma hora. Estava muito frio. Agachados atrás de uma moita, os bandidos apertavam-se muitos contra os outros, tentando proteger-se do frio. Mas da planície soprava um vento cortante que penetrava tudo e ao fim de um certo tempo eles começaram todos a espirrar e a tossir. Estas gentadas dão cabo de mim, resmungou um deles. Tenho o coração apertado, resmungou outro. Já não tenho idade para estas coisas, resmungou o terceiro. Estamos precisados de uma reforma, resmungou um quarto. Quem fala em reforma? Trovejou o capitão. Mas logo uma voz sussurrou. Shh, olhai. Viraram todos a cabeça para a esquerda. Muito bem. João, és capaz agora de nos explicar o porquê da escolha desse excerto? Sim, porque eu gosto muito de ler falas de personagens, assim, como mais livre. Muito bem. Sim, senhora. Muito obrigada. A seguir. Sim. Laura, qual é o livro que tu queres? Esse? Muito bem. Ana, empresta-te. Terminado o almoço, Isabel enfiou-se o cesto no braço e foi à cozinha pedir à cozinheira que lhe desse chocolate e uvas passas. A cozinheira, como sempre, era seu costume àquela hora do dia, estava mal disposta e por isso fez-se rogada. Isabel teve de repetir várias vezes o seu pedido, mas finalmente conseguiu o que queria. Pôs o chocolate e as passas no cesto e correu para a quinta. Quando chegou ao pé do velho carvalho, chamou: Anão, mas ninguém respondeu. Tornou a chamar: Anão, meu amigo Anão, estou aqui, sou eu. Mas à sua volta só via arvoredos, musgos, fetos, canas e ervas trêmulas. Com muito cuidado, examinou o recinto do pequeno bosque. Mas o anão era tão pequeno que em qualquer parte se podia esconder. E se ele não queria aparecer, era impossível descobri-lo. Aliás, já podia ter fugido para longe, para o parque ou para o pinhal. Isabel sentiu-se desesperada. Sentou-se no chão, junto da linda casa que tinha construído, e pôs-se a chorar. Muito bem. Laura, diz-nos então porque é que escolheste este excerto. Porque eu queria saber, estava muito curiosa se o anão ia voltar e ia cumprir a sua promessa ou não. Muito bem. Uma boa justificação. Então, chegou agora a vez da Margarida. Margarida. Era uma vez uma quinta toda cercada de muros. Tinha arvoredos maravilhosos e antigos, lagos, fontes, jardins, pomares, bosques, campos e um grande parque, seguido por um pinhal que avançava quase até ao mar. A quinta ficava nos arvoredos de uma cidade.
A quinta ficava nos arredores de uma cidade. O seu pesado portão era de ferro, forjado, pintado de verde. Quem entrava via logo uma grande casa, rodeada por tílias altíssimas, cujas folhas de um lado verdes e do outro lado quase brancas, palpitavam na brisa. Era nessa casa que morava Isabel. Isabel, nesse tempo, tinha 11 anos e, por isso, ia todos os dias da semana ao colégio, baloiçando a sua pasta cheia de livros, ora numa mão, ora noutra. Mas às 4 horas voltava para casa, lanchava a correr e saía para a quinta. Isabel não tinha irmãos e por isso sabia brincar, sozinha, e conversava com as árvores, com as pedras e as flores. Todos os dias ela percorria a quinta. No outono, apanhava castanhas, esmagando com o pé os ouriços verdes. No inverno, colhia violetas e camélias. Na primavera, trepava às cerejeiras para comer. Muito bem. Muito bem. Aida, queres então contar-nos porque é que escolheste este excerto da história? Eu escolhi este certo porque eu mal comecei a ler, reparei que a quinta ia ser interessante. Eu gostava de saber como é que ia ser a quinta. Muito bem, muito obrigada. Francisca, podes ir então tu? Cálculos estão certos. Eu sei que estão certos, mas na prática da experiência há sempre qualquer coisa que corre mal. Se eu agora tiver falhado, nunca mais na minha vida terei coragem para fazer nada. Quando entraram no laboratório, as mãos do Dr. Máximo tremiam. Abre tu as janelas, pediu ele ao amigo. A luz invadiu a grande sala cheia de máquinas, alambiques, retortas e frascos. O professor de música, com uma pinça, tirou do tanque uma pedra e ergueu-a no ar. «Oeiro!» exclamou o sábio. Agarrou o metal nas mãos e virou-o de todos os lados. Depois começou a rir e a chorar ao mesmo tempo e disse: «Mal posso acreditar no que vejo. Já não sou um velho tonto e falhado. Consegui demonstrar a minha descoberta. Não falhei a experiência. Estou tão feliz, e vou tornar felizes todas as pessoas à minha roda». No dia seguinte, a notícia da grande descoberta já se tinha espalhado na cidade inteira. Os jornais não falavam de outra coisa. Os curiosos rodearam o laboratório. À noite, houve fogo de vista. O presidente da Academia das Ciências, o reitor da Universidade e o presidente da Câmara vieram pessoalmente visitar o Dr. Máximo e fizeram o seguinte discurso. E então, Francisca, porquê é que escolheste esse excerto? Ai, desculpa. Como é que tu te chamas? Desculpa. Sofia. Ah, Sofia. Porquê é que eu tinha aqui Francisca? Peço desculpa, Sofia. Então, diz-me lá. Eu escolhi este excerto da história porque traz curiosidade ao momento em que o Dr. Máximo ia descobrir se conseguiu fazer a experiência ou não. Muito bem. Ok, obrigado. Obrigada. Nós agora vamos pontuar esta prova de leitura expressiva e também de argumentação. Está bem? Estão preparados? Vamos lá? Rui?
Pronto, então relativamente à Ana Fernandes, e nós vamos fazer o somatório, portanto, a pontuação que estamos a dar é o somatório da prova de argumentação e da prova de leitura expressiva. Pronto, e eu, à Ana Fernandes, vou-lhe dar 5 pontos. Eu, à Ana Fernandes, dou 5 pontos. À Ana, eu dou também 5 pontos. Portanto, agora, relativamente ao João, eu também vou dar 5 pontos à prova do João, ao total. Eu, ao João, dou 4 pontos. Ao João, eu dou 5 pontos. Agora, relativamente à prova da Laura, ou às provas da Laura, vou-lhe dar... Onde está a placa? 4 pontos. Eu, à Laura, vou dar 3 pontos. 3 pontos. Agora, a Margarida, certo? Eu, se não me engano, mais nome nenhum. Bom, relativamente à prova da Margarida, dou-lhe 4 pontos. Em relação à Margarida, eu dou 3 pontos. À Margarida, eu vou dar também 3 pontos. E, por último, à Sofia, à prova da Sofia, eu dou 5 pontos. À Sofia, eu dou 4 pontos. E à Sofia, eu vou dar 4 pontos. Agora convido os meninos do primeiro ciclo a descerem à plateia. E obrigada pela vossa participação. Obrigada. Vou ver, não sei de quem. Agora que está então realizada a prova dos meninos do primeiro ciclo, peço aos do segundo ciclo para se dirigirem ao palco. Clara Francisca. Eu não tenho nome, não tenho nome. Mas porquê é que tu puseste na folha? Porquê é que puseste aqui? Prova de improviso. É outra que vem a seguir. Mas é também do primeiro ciclo? ou só Também, segundo? dos dois. Então, já está. Mas agora é o segundo ciclo, não temos nome. Sim. Introduzes? Sim. Então, É claro. Clara. Bem, vamos então iniciar de igual forma. Vocês têm os livros convosco para o excerto? Portanto, a obra é Os Ciganos e já agora também não foi referido isso, mas os professores, os alunos, mas quem não tenha ainda ser percebido, todas as obras a concurso são obras da autoria de Sofia de Melo Breiner, como forma de nós homenagearmos essa grande escritora e poeta e, portanto, que este ano se comemoram os 100 anos e foi essa a nossa escolha. Portanto, eu vou pedir à Laura, não, Clara? À Clara que se dirija, por favor, ali ao micro. A grande tenda de circo, às riscas vermelhas e brancas, destacava-se, luminosa, no descampado à saída da cidade. Lá dentro, crianças agitavam-se nas cadeiras. Adultos conversavam muito alto, sem conseguirem ouvir-se uns aos outros. Vendedores percorriam as filas com balões coloridos, garrafas de refrescos e barras de nogada. Rataplá, 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 soaram os tambores. E um homem avançou decidido até ao meio da arena. Ali se deixou ficar por alguns instantes, imóvel e silencioso, contemplando as bancadas preenchidas, prolongando a expectativa. A sua voz grave ecoou então pelas paredes de lona. Respeitável público, senhoras e senhores, meninos e meninas, este é o Circo Cigano, o último verdadeiro Circo Cigano. Muitos lhes dirão ser artistas, mas só nós aprendemos com os antigos. Só nós encantamos tantos reis como marajás.
Só nós conhecemos os segredos da natureza, a língua dos animais. Muito bem. Obrigada, Clara. És capaz agora de nos explicar o porquê da escolha deste excerto? Eu escolhi este excerto porque me fez lembrar quando eu ia ao circo com os meus avós e era mais pequenina. Eu gostava especialmente dos trapezistas, porque pareciam bonecos que voavam e davam a sensação de liberdade. Quando eu era pequenina também sonhava ser trapezista. E este circo, que era cigano, deu-me a conhecer as dificuldades que os artistas de circo passam. Por exemplo, não iam à escola e aprendiam com os antigos, mas também conheciam muitos segredos que eu também gostava de conhecer. Por exemplo, davam-se muito bem com a natureza e viviam em liberdade. Talvez por isso, Rui e as outras crianças admiram tanto a vida dos artistas de circo. Francisca. Sim, Podes, podes. claro, sim, à vontade. Os ciganos estavam sentados à volta das brasas de uma fogueira, onde fumegava uma chaleira com bocados de frutas a boiar. Passavam de mão em mão pães grandes e achatados, a que cada um tirava a sua parte. Havia também queijos e presunto, perfumadas compotas de abóbora em frascos de vidro. Um homem tocava guitarra, fazendo os dedos da mão direita dançar sobre as cordas, como uma aranha a desenrolar a sua teia, soltando notas que pareciam elevar-se no ar até desaparecerem levadas pelo vento. As conversas e as gargalhadas misturavam-se num murmúrio que se confundia com o barulho da corrente do rio. Muito bem, obrigada. E então, Francisca, diz-nos porque é que escolheste este excerto. Eu, quando acabei de ler o livro, eu fiquei mais interessada neste excerto porque tinha palavras para mim mais chamativas do que o resto do livro. Muito bem. Ok, muito obrigado, Francisca. Obrigada. Então, a seguir, chamo a Lília. Sim, se faz favor. Contou-me o vento, respondeu-lhe a cigana, como se lhe tivesse lido o pensamento. Fizeste bem, o sapo que encontraste era o Bang, um bicho mau. Não és calão, mas podias ser, disse o chefe dos ciganos, soltando um trovejante gargalhada. Ouve, rapaz, não podes viver connosco. A família para nós é o que mais importa neste mundo. Sem ela, de pouco valemos. A tua está certamente a sofrer com a tua ausência. Dentro de uma semana, a 25 de maio, voltaremos à cidade para nos juntarmos ao resto do nosso clã na festa de Santa Sara Cali, a padroeira do João. E tu regressarás também a casa para junto dos teus. Mas já tens tanta curiosidade em conhecer o nosso mundo, em aprender a nossa arte, não vejo mal em deixar que mostres o que vales até lá. Obrigada. Lília, queres então explicar-nos a tua escolha? Eu escolhi este excerto do livro porque fala sobre a família, sobre a importância da família na vida de cada pessoa e para mim a família também é muito importante na minha vida. Muito bem, muito obrigada. Dizes tu? Chegou então agora a vez do Gabriel. Podes, claro. A
A velha que estava sentada no centro de um grupo de mulheres levantou-se lentamente, fazendo o peso do seu pequeno corpo assentar sobre um ramo de plátano que lhe servia de bengala. O rapaz reconheceu a figura misteriosa que vira na véspera a entoar cânticos em frente à fogueira. Tinha um aspecto frágil e, no entanto, qualquer coisa convenceu Rui de que estava em frente da pessoa mais poderosa que já tinha visto na sua vida. Ela veio até ele, sem nada dizer, pegou-lhe no braço, rodando-o pelo pulso, e começou a observar-lhe a palma da mão como se esta fosse um livro aberto. Vejo que tens as mãos redondas. És um rapaz imprudente que gosta de agir por impulso. Isso pode ser bom, desde que tenhas cautela para não te meteres em apuros, disse-lhe Chilaba. Os teus dedos, no entanto, são longos, e isso diz-me que se te esforçares, os teus dons serão suficientes para que os teus desejos se concretizem. A mulher apontou depois para 2 linhas paralelas a meio da mão do rapaz e começou a medi-las com o indicador. Em cima está o teu coração, embaixo a tua cabeça. O teu coração é puro, preocupas-te com os outros, mas também buscas a tua própria satisfação. Nunca serás escravo. A tua cabeça está quase sempre em Marte, talvez demasiado, até porque és capaz de grandes feitos quando deixas que Vênus te influencie com a sua sabedoria. E aqui está a tua vida, disse apontando para uma linha que começava entre o polegar e o indicador, seguindo até ao pulso. Não te posso dizer quando viverás, apenas que irás percorrer muitas estradas sem nunca esquecer o caminho de casa. Quanto ao teu destino, é uma linha ténue. Estás ainda a começar a escrevê-lo. Gabriel, então, quais foram os motivos da escolha deste excerto? O motivo da escolha deste excerto foi que eu achei extraordinário o facto da senhora não conhecer o rapaz de lado nenhum e saber tantas coisas sobre ele. Muito bem. E por último, o Rui. Parecia-lhe que tinha braços e pernas a mais, pois quando entrava numa sala tropeçava num tapete, pisava as senhoras e dava sempre uma canelada em alguém. Tinha que passar a vida a pedir desculpa. E à noite abria a janela do seu quarto, respirava o vento que vinha de longe, olhava as estrelas e pensava na liberdade. Já não era um rapaz pequeno, mas ainda não era um rapaz crescido. Tinha ordem de ir de casa direito para o colégio e de vir do colégio direito para casa. O colégio ficava a 20 minutos de distância. Ele conhecia palmo a palmo aquela rua. À volta da casa havia um grande jardim, e enquanto Rui era pequeno, o jardim parecia-lhe enorme, com as suas tilas profundas, as suas magnólias de folhas brilhantes e as suas palmeiras despenteadas. Mas com o tempo o jardim foi diminuindo. Era como se o muro se fosse apertando lentamente como um laço, e tudo isto parecia irremediável. E então, Rui, explica-nos a tua opção. Escolhi este excerto, pois fiquei muito curioso ao saber que o personagem principal da história também se chamava Rui, como eu. E quando li este excerto comecei-me a rir por causa das caneladas que ele dava. E porque a vida dele tem muito a ver com a minha, porque também conhece muito bem o caminho para o colégio e volta para casa. E eu, quando era pequeno, o jardim era enorme e agora ficou muito pequeno. Muito obrigado, Rui. Bem, nós vamos agora então pontuar as vossas prestações. Rui? Pronto, relativamente às provas da Clara, eu vou-lhe dar 5 pontos. Eu à Clara vou dar 5 pontos. À Clara eu vou dar também 5 pontos.
Bom, relativamente à Francisca, ao conjunto das provas, vou-lhe dar 4 pontos. À Francisca, eu vou dar 3 pontos. À Francisca eu vou dar também 3 pontos. Depois, relativamente ao conjunto das provas da Lília, vou-lhe dar 5 pontos. À Lília, eu dou 4 pontos. À Lília eu atribuo também 5 pontos. Depois, ao Gabriel, vou-lhe dar 4 pontos. Ao Gabriel também dou 4 pontos. 4 pontos também para o Gabriel. E, por último, ao Rui, vou-lhe dar 5 pontos. Ao Rui, eu vou dar 5 pontos. Ao Rui eu vou atribuir 5 pontos. Pronto, agradecemos a vossa participação. Podem sentar, daqui a pouco venham outra vez ter connosco. Chamo então agora novamente ao palco os alunos do primeiro ciclo para a prova de improviso. Para explicar o que é esta prova de improviso, os alunos, os concorrentes, os vencedores, já são todos vencedores, têm aqui um baú cheio de objetos. Eles não os conhecem, não sabem o que está lá dentro, mas vão ser convidados um a um a escolher um objeto, depois a pensar um bocadinho no objeto e vão-nos falar durante 1 minuto, é o limite, sobre esse objeto. Está bem? Achamos que têm ali objetos capazes de puxar pela vossa imaginação. Está bem? Vamos então começar? Vamos chamar então a Ana. Os outros meninos não podem espreitar. Acho que não consigo. Não consegue. Já está? Ana, podes Pensar um bocadinho e depois dizes, estou pronta. Está bem? Quando achares que estás preparada, está bem? Sabes que, desculpa, a ideia é tu contar-nos uma história. Não é? Vais-nos contar uma história em que esse objeto seja uma presença... É uma pequena história, porque sabes que não tens muito tempo. Mas tu escolheste um lápis. Certo? Força aí, Ana. 2 minutos. Podes. Era uma vez num país imaginário, onde não se escreviam nem com lápis nem com canetas, uma menina chamada Maria. Toda a gente contava histórias naquele país imaginário, mas nunca ficavam registadas, ficavam sempre na mente das pessoas. Até que um dia a Maria decidiu querer registar as suas histórias em livros. Então, a Maria foi até a alta serra, num castelo, que vivia um feiticeiro e pediu-lhe que fizesse um lápis ou uma caneta. Então, assim foi, o feiticeiro misturou feitiços e poções e fez com que aparecesse lá uma coisa parecida com um lápis. Então, a seguir, Maria trouxe para o país imaginário o lápis e sempre que contava as histórias, registava-as sempre num papel. Pronto, e muito bem. Obrigada. Podes ficar com isso. Não. O objeto não volta, como é óbvio, não é? Agora é a vez do João.
Isto é difícil, atenção. Isto não é fácil. Eles são os heróis. O João escolheu um pincel. Quando estiveres preparado, tens tempo para pensar. Damos-te tempo, João. Estás à vontade. Está? Sim, ótimo. Opa. O Rui era um pintor incrível, pintava tudo que aparecesse à sua frente. Um dia, a mãe perguntou: "Oh Rui, já tu pintas muito bem, faz aqui um quadro." Ele pegou num quadro, começou a pintar. E a mãe disse: espera, vais ter de pintar uma bola de futebol. E ele começa a desenhar uma bola, umas risquinhas e acaba. E o João diz: "O Rui, mãe, já acabei." E a mãe: já? Deixa-me ver." Ele tirou o quadro, tinha posto um pano, tirou o pano e tará! E ele: "É este o meu quadro." E a mãe: "Ui, afinal tu pintas mesmo bem." Muito bem. Ora, muito bem, e chegou a vez da Laura. Laura, escolheste um livro, vamos agora dar-te tempo para pensar um bocadinho, vamos todos assobiar para o lado, para não se fazer pressão, portanto, pensa aí na tua história e quando estiveres pronta, começamos. Estás pronta, Laura? Sim. Muito bem. Então, podes começar. Era uma vez um rapaz chamado João. O João nunca tinha visto um livro, mas tinha muita curiosidade em saber do que é que se tratava. Então perguntou à mãe: "Mãe, um dia podes levar-me a um museu onde tenha livros?" E a mãe respondeu: "Claro que sim, vamos amanhã." No dia seguinte, o João acordou muito cedo, vestiu-se e disse à mãe: "Já estou pronto, podemos sair." Então eles saíram e, num instante, estavam no museu. O João teve muita curiosidade, espreitou quase todos os livros e, no fim, a mãe disse: "João, está a ficar tarde, temos que ir embora." E o João disse: "Mãe, um dia preciso de comprar um livro para saber mais do que é que se trata." E a mãe disse: "No outro dia compramos." Muito bem. Chamas tu? Senhor, e agora a Margarida. Vamos ver o que é que tu vais escolher. Muito bem, o novelo de lá. Estás preparada, Margarida? Força aí. Então, Um dia, uma formiguinha encontrou um grande novelo de lã. Então, chamou as suas amigas e disse: "Vamos levar isto para o nosso buraquinho a ver se conseguimos fazer alguma coisa." Então, elas levaram. Foi preciso mais de 20 formigas, mas elas lá conseguiram. Depois, chegaram ao seu buraco e começaram a desenrolar, até que o buraco ficou coberto. Então, elas foram pendurando o fio
até que ficou uma grinalda gigante. Então, elas depois começaram-se a pendurar, a pendurar e a pendurar. E aquilo nunca caía. Então, elas meteram cada uma um bocadinho dentro do seu buraco e decidiram que aquilo fosse um grande armazenamento de comida. E um dia, quando elas precisassem, tinham ali muito, mas muita comida. Muito bem. E finalmente, chegou a vez da Sofia escolher ali no baú das surpresas. A Sofia escolheu um baralho de cartas. Era uma vez um menino que gostava muito de aventuras e um dia no parque, foi ao parque com os amigos e encontrou um tapete e decidiu ir para cima, deitar-se um bocado porque já estava cansado. E os amigos continuaram a brincar e passado algum tempo o tapete começou a voar, mas o tapete... E então ele começou a passear pelo ar e ficou muito feliz porque tinha feito mais uma aventura, mas depois, quando voltou ao chão, parou que era um baralho de cartas e começou a brincar com os amigos. Muito bem. Agora convido-vos a temos que dar a pontuação. Convidamos-vos a ouvir a pontuação. Não, e só dizer uma coisa, porque realmente dar-vos os parabéns. Claro. Porque é muito, muito difícil fazer aquilo que vocês fizeram. Eu não era capaz. Portanto, muitos parabéns. Vamos lá então. Rui? Muito bem, então vamos começar com a Ana. Ana, a tua prova de improviso. Eu vou-lhe dar então 5 pontos. À Ana, eu dou 5 pontos. 5 pontos também para a Ana. Depois, para a prova do João, vou pontuá-la com 4 pontos. João, 4 pontos. Ao João, 4 pontos. Depois, à prova da Laura, 3 pontos. Laura, 3 pontos. Depois, à prova da Margarida, também vou dar 3 pontos. Também dou 3 pontos. À Margarida também dou 3 pontos. E à prova da Sofia. Sofia também 3 pontos. Também 3 pontos. À Sofia atribuo 3 pontos. Convido-vos a sentarem-se novamente ali na plateia, porque os vossos colegas vão fazer a prova de improviso, está bem? João, não coloco lá, ok? Chamo então novamente os alunos do segundo ciclo para a prova de improviso.
E então? Preparados? Tudo calmo? Sim? Sim, tudo calmo e sorridente e preparado para... Claro que sim. Clara, estás preparada? Vamos lá então. Clara, já sabes, escolheste um CD, não é? Muito bem, portanto, pensa bem na história que pode sair daí. Era uma vez uma menina que gostava muito de ouvir música. Mas o problema é que ela só podia ouvir música ao vivo. No tempo dela ainda não havia CDs nem nada que se pareça. Então, um dia, foi um inventor e disse assim: olha lá, por que não inventa qualquer coisa que dê para pôr música sem ser ao vivo? E o inventor disse: olha, mas é uma boa ideia. Volta aqui no dia seguinte e eu digo-te alguma coisa. Então ela foi para casa pensativa. Mal conseguiu dormir, mas no dia seguinte, lá estava outra vez à porta da casa do inventor. Entrou lá dentro e disse: então, tem alguma coisa para mim? E ele disse: e é muito bem sucedida. Aqui tem. Chama-se CD. E ela foi contente para casa mostrar aos seus amigos e família. Muito bem. Ora, a seguir é a Francisca. E a Francisca escolheu um comando. Era uma vez um comando que se chamava Carlos. Ele sentia-se cheio de medo sempre que ouvia os seus donos a chegar a casa, porque sabia que eles o iam magoar muito quando lhe apertavam nos botões. Sempre que os donos mexiam nele, ele gritava: parem, parem, mas eles não o conseguiam ouvir, porque punham sempre o volume da televisão no máximo. E então ele gritava, mas ninguém o ouvia. Ele ficava cheio de desespero, porque... Continua, não te preocupes. Ele ficava cheio de desespero sempre que chegava a hora que os donos chegassem a casa. Às vezes ele ficava rouco de tanto gritar ao final do dia. Durante a noite ele sentia-se aliviado porque ninguém mexia nele, mas ele sabia que no dia a seguir iam fazer de novo isso. Todos os dias ele gritava, mas nunca ninguém o ouvia. Ele sentia-se muito triste por ninguém o conseguir ouvir. Ele queria falar, mas como ninguém o conseguia ouvir, ele sentia-se muito triste. Ok. Eu chamo agora a Lília.
Lília, escolheste um telemóvel, certo? Quando estiveres preparada. Era uma vez uma menina que gostava muito de ver vídeos no YouTube do telemóvel dela, mas um dia apercebera-se que perdera o telemóvel e chamara pela mãe. Mãe, sabes do meu telemóvel? E a mãe respondeu, não, para quê? Para continuar o meu vídeo de ontem. E a mãe respondeu, vai já estudar, estou farta de te ver nos vídeos e nunca estudas, depois as notas baixam. Muito bem. Assim se conta uma história. Assim se conta uma história. O Gabriel. O Gabriel escolheu uma régua. Ainda existem. Era uma vez um menino que não gostava nada de matemática. E quando era a hora de matemática na escola, ele refilava sempre: não quero matemática, as contas são muito difíceis, não gosto de matemática. E ele chegou a casa e disse à mãe a nota do teste. E teve 20%. E a mãe disse: queres levar já 2 reguadas? E ele disse: não, mãe, é que eu não gosto de matemática. Eu dou-te a matemática com a régua que tu vês logo. E a partir daí ele começou a gostar mais de matemática. Muito bem. Ora bem, e agora chegou a vez do Rui escolher um objeto do baú. No tempo dele não é de reguada. Diz que é uma lupa porque ali pode não se ver. Diz que é uma lupa porque ali pode não se ver. E o Rui escolheu uma lupa. Era uma vez um menino chamado Carlos que tinha uma lupa. Ele era muito aventureiro e curioso. Estava sempre à procura de coisas novas. Um dia, a mãe decidiu dar-lhe uma lupa de prenda de anos. Quando ele viu que a lupa servia para aumentar as coisas, ele andava pela casa toda a procurar coisas para aumentar. Um dia ele perdeu a sua lupa e ficou muito triste a partir daí. Muito bem. Agora convido-vos a ouvir a nossa pontuação. Por isso vamos começar. Rui? Isto é muito difícil. É Bom, muito. Não, eu antes de tudo queria dizer que de facto isto é mesmo muito difícil e vocês fizeram um excelente trabalho. Vocês que estão aí e os outros meninos e as meninas que estão ali. É de facto um excelente trabalho. Então todos de parabéns mesmo. Posso falar agora um bocadinho? Ok. Só para demorar um bocadinho mais, criar aqui um bocadinho mais de ansiedade,
É este momento que eu vou aproveitar para dar os parabéns a todos quantos participaram nesta atividade e dizer-vos uma mensagem muito simples, que é: eu não posso deixar de dizer que são todos vencedores, porque na verdade são mesmo todos vencedores. Corajosos, que ousaram estar aqui, que ousaram expor-se, que ousaram falar e fazer uma coisa tão difícil como mostrar o que vocês têm de melhor, a vossa imaginação, as vossas capacidades. Nem todos têm esta coragem de se expor desta maneira e nem todos estão prontos a participar ativamente nestes projetos. Portanto, a todos vocês, aos vossos professores, aos professores bibliotecários, à equipa também da biblioteca, doutora Ivone, professor Rui Festo, obrigado pelo convite. Os meus parabéns por esta iniciativa e, naturalmente, esperemos que continuem a brilhar no vosso percurso como brilharam aqui hoje neste palco. Parabéns a todos. Porta, que é a pontuação. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, então, relativamente à prova da Clara, eu dou 5 pontos. À Clara, eu dou 5 pontos. À Clara, eu dou 4 pontos. À prova da Francisca, vou dar 3 pontos. À Francisca, eu dou 3 pontos. 3 pontos. Da Lília, dou também 3 pontos. Sim, 3 pontos. À Lília, eu dou 4 pontos. Lília, eu dou 4 pontos. Ao Gabriel, dou 4 pontos. Ao Gabriel, eu dou 5 pontos, e primeiro pelo humor que teve na prestação da sua prova e de se ter lembrado das reguadas, porque de certeza que tu nunca apanhaste nenhum. Ao Gabriel, também com muito sentido de humor, eu vou dar 5 pontos. Por último, ao Rui, dou 3 pontos. Ao Rui, eu dou também 3 pontos. Ao Rui, eu vou dar 4 pontos. Obrigado a todos pela vossa participação. Agora vocês vão descer do palco e todos os meninos participantes vão se dirigir ali à sala ao lado para lancharem, porque foi um trabalho árduo e vocês precisam de comer. Enquanto são apurados, então, os 4 finalistas por cada ciclo que seguirão para a fase intermunicipal. Até já! Eu estou cansada. É a altura então de fazer também uma pausa no Concurso Nacional de Leitura, a fase municipal. Daqui a pouco já regressaremos então com os primeiros classificados e os 4 apurados de cada ciclo, neste caso no dia de hoje, do primeiro e segundo ciclo.